Claro, tem coisas que a gente consegue priorizar, tem coisas que a gente consegue se planejar melhor, mas se você tiver em mente, falar assim, cara, eu preciso de uma certa forma abraçar o caos, né? O caos no sentido que é, putz, eventualmente eu vou ser puxado mais para cá, eventualmente mais para lá, eventualmente para cá, não sei o quê, e vamos conciliando as coisas, provavelmente você consegue tirar mais proveito das coisas e provavelmente você consegue ir administrando de uma forma que as coisas não parem, que as coisas é, continuem caminhando. Eu li um livro uma vez, bem interessante, que agora eu não vou me lembrar o nome, e que ele falava assim, que a vida é como se fosse. Não sei se quantos já viram aqueles caras que ficam equilibrando o prato, né? Então tem as varinhas, um monte de prato, e aí vai lá, gira um prato, e gira outro prato, e gira outro prato. E aí o cara fica lá correndo pra lá e pra cá, tentando não deixar um prato cair, né? Na verdade, agora eu falei de prato, eu lembrei que o exemplo que ele deu não foi de prato, foi de malabarismo com bola. Isso, foi exatamente esse o exemplo. Falou, a vida, cara, você imagina que você está fazendo malabarismo com bolas, né? Tá lá, fazendo malabarismo com um monte de bola, né? E ele falou, algumas bolas da vida, o autor dizia, eu descobri que elas são de borracha, né? O que quer dizer que elas são de borracha? Que se elas caírem, elas quicam. Então, assim, você até se atrapalha um pouco, pô, às vezes dá uma atrasada, mas elas quicam e você consegue meio que tentar voltar e fazer as coisas continuarem. Agora, algumas bolas da vida, elas são de vidro. E se elas caírem, elas quebram, né? Então, por exemplo, saúde é uma bola de vidro. Tu não pode ficar brincando com sua saúde. Se ela cair, quebra, né? Vida espiritual é bola de vidro, né? Você precisa cuidar disso, você precisa cuidar para que as coisas estejam em ordem nesse campo também. Seus relacionamentos mais próximos, sua família mais central, é uma bola de vidro. Se você não cuidar disso, as coisas quebram e as coisas quebrar na vida familiar, é algo que você não vai querer, acredita. Eu sei disso, tá? Então, assim, você precisa quando fazer esse malabarismo, saber que algumas coisas têm uma certa prioridade, mas no fim das contas é um malabarismo, tá? Então, a gente ter essa abordagem com essas coisas na vida e sabendo que você não chega, né, nesse equilíbrio perfeito, talvez te ajude de cara a você olhar para essas coisas de uma forma mais, não sei se é mais leve, mas mais pragmática no sentido que, putz, realmente, cara, eu preciso aceitar que as coisas nem sempre vão estar do jeito que eu gostaria, super equalizadinhas, e que é assim mesmo e tudo bem, então vamos ver como é que a gente lida melhor com isso, tá? Ah, e galera, tentando já ir até para uma abordagem um pouco mais prática sobre o assunto, né? Que sim, é importante a gente fazer o que estiver ao nosso alcance para que mesmo com essas variações, mesmo com uma coisa puxando para lá e para cá, as coisas tenham o seu lugar, as coisas tenham o seu espaço, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um item, né, sobre prioridade, né? Prioridade vai, nesse caso aqui, a gente consegue colocar em vários níveis, né? A gente pode falar de prioridade no sentido de, ah, é, sei lá, minha família é minha prioridade e meu trabalho é uma prioridade também, depois a família, e tal coisa é uma prioridade depois do trabalho, enfim, a gente colocar algumas coisas. Mas, por exemplo, né, se eu defino que, idealmente, algumas coisas têm o seu horário para acontecer, então, isso para quem trabalha em casa, às vezes é até mais difícil, né? Então, eu preciso trabalhar até tal horário, depois daquele horário eu não trabalho mais. Eu trabalho em casa e eu falo que para mim isso é mega difícil, tá? Conseguir separar as coisas. Mas isso quando você consegue, cara, te ajuda tanto. Eu lembro uma vez, eu conversando com a minha esposa, ela falou assim: como é que você consegue se desconectar tanto do trabalho, assim, quando você não está trabalhando, né? Porque, em geral, eu vejo as pessoas realmente têm muita dificuldade. Tipo, beleza, não está no horário de trabalho, já saiu do trabalho, ou sei lá, se está no escritório, já foi para casa, mas está pensando, está preocupado, tá não sei o quê. E eu, literalmente, eu desligo,
né? Não que eu desligo, né? Desligo assim, tipo, eu não estou pensando naquilo, não estou preocupado com aquilo. No dia seguinte eu vou voltar àquele assunto. E onde e como que eu aprendi a fazer isso? Uma vez, há muitos anos atrás, que ao não fazer isso eu fiquei doente. Olha que fácil, eu precisei ficar doente, precisei passar por um tratamento relacionado a isso. Aí eu aprendi a separar as coisas. Olha que fácil. Então, se você não quiser esperar você passar por algo do tipo, tenta separar. Quer ver coisa besta que separa, gente? Tem uma coisa que eu fiz, e aí eu entendo que nem todo mundo consegue fazer por diversos motivos. Mas, por exemplo, esse é meu celular pessoal. E esse é meu celular corporativo. Tá? Pessoal, corporativo. A única coisa que tem nesse, que tem no outro também, é a agenda, só para eu saber os compromissos. Tá? Mas aqui eu não tenho e-mail, eu não tenho WhatsApp do corporativo. Não tenho SMS, não tenho Slack, não tenho chat, não tenho nada, 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 nada. Eu não tenho a conta corporativa aqui, exceto pelo calendário, tá? Porque o calendário eu gosto de olhar tudo junto e também me facilita para algumas coisas. Ou seja, se eu não estou em horário de trabalho, isso aqui não está comigo, né? Como eu disse, talvez nem todo mundo consiga fazer, mas o meu caso que dá, e assim, o interessante é que não faz muito tempo que eu realmente separei as duas coisas. E olha, me ajudou demais. Demais, porque é o seguinte, se eu não estou no horário de trabalho, isso aqui está comigo e o outro não está. Pronto. Se eu estou no horário de trabalho, os dois celulares estão comigo. Ah, é ruim andar com dois celulares? Para mim é pior não separar as duas coisas, né? Então escolha o seu ruim. Eu escolhi o ruim de andar com dois celulares quando eu preciso, né? Então assim, tentar naquilo que for possível ter uma distinção entre as coisas já te ajuda bastante. De novo, é perfeito? Não é perfeito. Às vezes isso aqui está comigo mais do que eu gostaria, às vezes está. Mas tudo bem, a maior parte do tempo não, a maior parte do tempo funciona muito bem. Tá? Então, priorização também tem a ver com isso, em você tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, outra priorização. Para mim, de manhã, eu levo minha filha na escola, quando eu volto, eu vou para academia. Isso para mim é prioridade. E eu procuro proteger isso o máximo possível. Funciona 100% do tempo? Não funciona. Funciona 80%. Pela regra de Pareto, tá bom, né? Tipo 80-20, 80% funciona. Porque eu viajo pra caramba. Às vezes eu tô trabalhando absolutamente mais do que eu gostaria. E aí aquela horinha de academia num dia absolutamente cheio, eu acabo às vezes me rendendo e fazendo algo que eu não gostaria, que é abrindo mão daquele tempo para fazer coisas do trabalho. Acontece. E foi interessante também que quando você aprende a absorver que eventualmente essas coisas acontecem, você também se culpa menos, né? Que não seja uma desculpa, e é o que eu também faço aqui, assim, não é uma desculpa para que, nunca mais vou treinar, já que eu não treinei, então eu não treino o resto da semana, já que não sei o que, então eu vou comer. Agora. Não, continuo cuidando das coisas, mas tudo bem, não deu paciência, amanhã volta, né? Basicamente é isso, tá? Que tem a ver também com outro item que eu já tinha colocado de estabelecer limites claros, né? E eu acho que até o termo limite claro, já no meu discurso, não é exatamente ideal, porque muitas vezes o limite não é claro. Mas precisa haver algum tipo de limite, pelo menos uma linha, uma faixa ali cinzenta, e falar assim, ó, aqui tá acabando uma coisa, tá começando outra. Então, cuidado, controla bem as coisas.